Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da confissão, da liberdade cristã, liberdade de consciência, e nós vimos a primeira parte e também, deixa eu ver que está aqui, voltou aí? Pronto. Já consideramos todos esses pontos e vamos considerar ainda, dando sequência, o primeiro ponto, nós estamos vendo a mesma liberdade que nós crentes no Novo Testamento temos, os crentes no Antigo Testamento também tinham. Isso é muito importante para nós entendermos, porque isso ajuda a nossa teologia bíblica a termos uma visão holística, ou seja, total da revelação, percebendo a mente de Deus, conforme Ele assim o quis fazer, se desvelando a nós progressivamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma só revelação, uma só fé, um só Deus, um só povo sendo salvo, pelos mesmos meios de graça. Porém, tem a sua distinção sim, principalmente quando nós falamos do progresso da revelação. Então é claro que quando nós pensamos nos patriarcas ali, Adão, quando pensamos em Eva, quando pensamos em Abel, eles claro que não tinham a mesma luz que nós temos, mas a substância da fé era a mesma. Tanto que nós vamos observar que eles são parâmetros de fé para a igreja. A gente viu isso em Romanos capítulo 4, a gente viu isso em outros textos, por exemplo, o texto de Hebreus. Você vai falar sobre os heróis da fé. O autor dos Hebreus vai se remeter a quem primeiramente? A Abel. Ele vai dizer, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício. E eu até li esse texto com os irmãos e pontuei um pouco, mas não dei a ênfase que eu queria de fato. Abre comigo de novo em Hebreus capítulo 11. Perceba, eu lembro quando eu preguei nesse texto aqui, e existe algo aqui que eu observei com outros comentaristas, interessante. O texto diz, pela fé, Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, alguns estudiosos, eu vi até mesmo puritanos falando sobre isso, que Abel é como se ele trouxesse um padrão excelente de culto, que passou a nortear a adoração fora do Éden, depois da queda. Então, ele traz uma excelência de culto, ele se torna parâmetro para nós, de oferecer a Deus o melhor, de oferecer a Deus um sacrifício mais excelente. Isso envolvia, claro, seu coração, tanto que o texto diz que Deus atentou para Abel e sua oferta, né? Ao passo que não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. Então, o fato dele ser já adorador, né, não ser apenas uma questão ritualística externa. Então, Abel entendeu, mesmo ali no princípio, ele entendeu que o culto era muito mais do que movimentos. Ele entendeu que estava ali adorando o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, e então isso fez com que houvesse uma excelência no seu culto, que se torna parâmetro para nós, como está registrado em Hebreus capítulo 11. Certo? Então, eu não estou conseguindo lembrar aqui das palavras, mas é muito marcante o fato do culto de Abel ser parâmetro e a própria Escritura colocar a realidade de Abel e do próprio Cristo, quando o autor sagrado vai dizer que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue do próprio Abel. É muito interessante isso. Então, Abel ele tem um papel muito importante e muitas vezes não muito perceptível para nós, né? Mas na questão da excelência do culto e da adoração a Deus. Então, quando nós caminhamos, da mesma forma, a revelação vai se intensificando, como nós falamos, Abraão, no caso, Isaac, Jacó, não é com Rúben, nem com Simeão, nem com Levi, é com Judá, né? A bênção quanto à primogenitura, a herança, fica com José, mas a bênção quanto à espiritualidade, no que concerne a devoção de onde haveria de vir o Messias, fica com Judá. Soberanamente Deus estabelece isso aí. Deus pretere Esaú e fica assim com Jacó. Não é Ismael, é Isaac. Então isso vai mostrando como Deus vai conduzindo até que cheguemos à revelação mais intensa com Davi. Será um descendente, será filho de Davi. Vimos o Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Então, esse progresso, mas todos os santos, né? Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei. Ele vai dizer, no que diz respeito à sua substância. Certo? Então, é muito importante entendermos isso, que os crentes
do Antigo Testamento foram salvos pela fé, como nós também o somos. Eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. E nós fomos salvos pela fé no Messias que já veio. A cruz é, de fato, o centro de convergência. Por isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, Deus tem o propósito de fazer tudo convergir em Cristo. Tudo converge nele. Tudo. Por isso Jesus vai dizer que não veio abrogar a lei, mas cumprir. É isso. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas que a lei conduziu até que viesse Cristo. Então, toda essa realidade nos faz compreender que a revelação dos santos do Antigo Testamento, em sua substância, é a mesma que nós temos hoje. Certo? É a mesma. Citamos Romanos 4, texto muito determinante para compreendermos a doutrina da justificação pela fé, com o apóstolo Paulo. O que é que ele usa como fundamento ali? Gênesis capítulo 15, verso 6, com Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E Salmo 32, quando Davi diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado algum. Então, Paulo fundamenta a sua doutrina da justificação em Gênesis e no livro dos Salmos. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que um homem que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um homem que compõe um salmo como esse, o Salmo 119, que diz quanto ama a tua lei, quanto nós estamos aprendendo aqui de espiritualidade, que ele não tinha a mesma fé que nós temos. Não tem como. E por que isso é importante nós resguardarmos isso? Porque algumas correntes de interpretação fazem com que a gente fique olhando para a Bíblia e muitas vezes dizem assim, não, mas isso aqui não tem um valor, não tem uma aplicação, ou enfim, parênteses aqui, né? Não tem um tempo, vou deixar aqui para os irmãos claro, nós não estamos abordando escatologia, embora toque nisso também, a doutrina das últimas coisas, né? Mas eu estava vendo um vídeo ontem, né? Mostrei até a minha esposa, a maneira como os judeus tratam os cristãos, eles cospem, eles chutam, eles batem, eles agridem, eles têm aversão, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Certa feita eu vi, e seu irmão me falou, na igreja dela, a irmã disse assim, nós temos que ser muito gratos a Deus. Ela assim, por quê? Porque tudo isso aqui é de Israel, não é nada da gente, a gente está aqui mesmo assim, foi só mesmo uma chancezinha que Deus deu a gente. Ou seja, que Israel, né? Ou seja, aí essa visão faz uma separação, né? Faz uma separação. Eu lembro do professor que ele disse, quanto mais a sua visão de Israel, da igreja, ela se distanciar, mais você terá uma leitura, vamos dizer assim, mais compartimentalizada da Bíblia. O termo é até o seu dispensacionalismo, porque o trato de Deus com Israel é uma coisa e o trato com a igreja é outra coisa. A Confissão de Fé Batista está dizendo que não é assim. A mesma substância. Claro que existem questões, como ele vai destacar, na realidade cerimonial, a infância da fé, né? Mas é o mesmo propósito. E para mim, Efésios 2 fecha isso de forma muito clara. Quando Paulo diz assim, olha, abre em Efésios capítulo 2. Certo? Ou seja, claro que isso vão ter desdobramentos que eu não tenho como tratar aqui, mas eu quero apenas observar o que a Confissão está destacando, porque isso é muito importante para você entender, por exemplo, quando você diz assim, Abraão é o nosso pai na fé. Ora, mas Abraão está lá em Gênesis. Ora, Abraão é o pai da nação de Israel, então como é que ele é a mesma substância, a fé? Certo? Efésios 2, Paulo vai dizer assim, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, veja que Paulo já está aqui alfinetando a questão da judaização e de uma predileção ou colocar a realidade étnica acima da realidade soteriológica. Colocar o fato da nacionalidade, da herança como povo israelita acima da realidade do alcance da regeneração do coração. Então ele diz assim, vós gentios intitulados, né, aqueles que se intitulam, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo. Olha, agora perceba bem, separados da comunidade de... Pensa aqui comigo, eles estavam gentios, nós, sem Cristo, separados da comunidade de... Porque a comunidade de Israel tinha quem? Cristo. Ok? Interessante, né? Eles não viviam na expectativa do Cristo.
Eles tinham a promessa do Cristo, eram salvos na esperança, na vinda do Cristo, e claro, no contexto hebraico, do Messias. Estranhos às alianças da promessa. Qual é a promessa? A promessa é aquela desde o Gênesis 3,15, é aquela promessa ratificada em Gênesis 12, é aquela promessa ratificada ali em 1 Samuel 7 ou 2 Samuel 7? É sempre Davi ali. A promessa, a promessa, a promessa. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. É um fato. O Deus verdadeiro é o Deus revelado em, aonde? Israel. Amém? Não é no Paquistão, não é no Islã, não é na Índia. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Eles foram, né? E são, eu creio também, a gente pode, como eu disse, não tem como desdobrar tudo aqui, mas enfim. Eles foram responsáveis, Deus confiou a eles os oráculos de Deus. Se existe um lugar na terra onde há profecia verdadeira, é em Israel. Acabou essa conversa. Nós temos que fechar isso aí. Não existe, Deus se revelou de uma forma diferente lá na Índia, uma forma diferente lá na Ásia, de uma forma diferente na África. Me permitam dizer, mentira. Deus se revelou verdadeiramente em Israel. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus. Certo? Com o intuito claro de alcançar todas as nações. Deus chama Abraão e diz, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. E isso foi o que os judeus não entenderam. Então veja como nós podemos fechar o foco e dizer, amém, Deus verdadeiro revelado em Israel e na face de nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente. O problema foi que eles pegaram esse privilégio e fizeram disso apenas uma questão, vamos dizer assim, de militância nacional. Vale nada, você não serve nada. Né? Gentil, né? Deus não chamou eles para fazer isso. No Salmo 117 diz, louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor todos os gentios. Era já o propósito de Deus. Certo? Deus deixou as outras nações andarem na ignorância, mas revelou a sua vontade em Israel. Certo? Então, a nossa, entendo, falo isso com carinho, né? A nossa revelação, ela é histórica e geograficamente localizável. Não é história inventada por ninguém, não é história da carochinha, não é fábula. Deus desceu sobre o Sinai e deu a sua palavra a Moisés. Amém? É bonito, não é isso? Olha que cor bonito. Deus chama Moisés. E aí Moisés diz lá no capítulo 18, Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvir, porque quem não ouvir ele vai morrer. Ou seja, quem era esse profeta? Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que era ao mesmo tempo o profeta e ao mesmo tempo a profecia, porque diz em Apocalipse que Jesus Cristo é o espírito da profecia. Tudo se encaixa, tudo está dominado. Né? Então, a beleza da revelação, por isso que você não pode fazer essa, está entendendo? Separar essas questões. Certo? Então, continuando aqui, o texto de Efésios ainda, olha. Mas agora em Cristo, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele coloca aqui, primeira pessoa do plural, ele inclui judeus e gentios, o qual de ambos, talvez na sua nota lá embaixo tenha judeus e gentios, de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, olha o que vem na sequência aí, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então veja como é belo isso no pensamento apostólico. Né? Tanto que Paulo vai dizer que isso é um mistério que foi revelado a ele. Que ele era judeu, ele não entendia também isso. Né? E os judeus mesmo não entendem isso até hoje. Né? Então, vou fechar aqui. O microfone está aqui disponível?
Está por aí? O microfone sem fio? Já providenciar aqui, o irmão falar. Está aí, mozinha? Aqui na frente, o irmão Fábio aqui. Então, só para a gente fechar em contigo aqui, o irmão Fábio, eu creio, e aí eu vou trazer esse ponto importante aí, um papel singular na revelação de Deus com os seus santos do Antigo Testamento. E eu comungo daquilo que Lloyd Jones ele expõe na sua exposição de Romanos 11 e também de muitos puritanos que trabalhavam com essa visão. Paulo vai dizer em Romanos 11 que todo Israel será salvo. E ali, sim, são israelitas. Que é um sinal que nós, como igreja, deixamos de considerar. Aí, sim, nesse ponto, nós temos que orar para que Israel se arrependa. Porque Israel se arrependendo, Jesus voltará. É um sinal que nós não falamos muito na igreja, é verdade? Não se fala muito. Às vezes tem aquela tietagem com Israel, mas Israel precisa se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Messias. Pois não, irmão Fábio? Corroborando essa teologia, Paulo utiliza isso como argumento para justificar a oferta que foi coletada em favor dos santos que estavam em pobreza em Jerusalém. Lemos no texto sagrado de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 25, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia, regiões gentias, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Muito bom. Quer dizer, Paulo fundamenta, Paulo fundamenta a caridade, o amor cristão, né, tendo como base a gratidão por essa herança. E Paulo vai dizer assim, né, em Romanos, ali, toda a argumentação de Paulo, porque é interessante. Nós não podemos ignorar uma coisa muito importante. A teologia paulina de Romanos, ali 1 até Romanos 8, Paulo vai tratar da grandiosidade da salvação e ele vai terminar o capítulo 8 dizendo, né, nada nos separará do amor de Cristo. Aí alguém pode dizer assim, mas e os judeus? Paulo, você está dizendo que nada nos separa, mas se os judeus não creram, aí tanto que o capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai dizer, não, Deus não deixou de cumprir a sua promessa com Israel, e eles têm sim um valor, como o capítulo 15, somos devedores, somos gratos a Deus, Deus levantou esse povo, e Deus vai salvar esse povo. Então Paulo diz, eu queria ser anátema, ele chega a dizer isso, né? Por amor dos meus compatriotas, porque ele disse que doía o coração porque sabia que eles tinham zelo, mas sem entendimento. Então, a igreja, né, os puritanos, eles tinham duas frentes missionárias. Muitos puritanos trabalhavam com isso. Interessante, a gente não vê muito isso hoje. Eles trabalhavam para alcançar povos não alcançados ainda, com o evangelho, e trabalhavam para evangelizar também os judeus. Porque eles entendiam que se os judeus se arrependessem, Cristo estaria às portas. Então, a salvação de gentios e de judeus, e haverá uma conversão, como Paulo diz em Romanos 11. Todos Israel serão salvos, haverá uma conversão que antecederá a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprindo, né? Ou seja, dentre Israel, Deus tem os seus eleitos. Porque não é todo que é nascido israelita que de fato é israelita. Argumento também do apóstolo Paulo. Há alguém mais aqui falar? Alguém? Pois não. Oi. Pastor, o senhor falou algo interessante sobre a questão de o nosso Deus ser o Deus de Israel, né? Só que se você for ver, por exemplo, Noé antecede Abraão, então antecede Israel. Tem um caso muito interessante que é o caso de Melquisedeque. Como é que Melquisedeque chegou a conhecer o verdadeiro Deus? É uma dúvida que eu tenho. Uhum. Isso aí, como é que eu posso colocar? Quando nós falamos de que Deus é o Deus de Israel, Paulo vai destacar isso, claro, o próprio Deus diz isso, porque a eles foram confiados os oráculos. Então você vai observar a revelação, Moisés e os profetas que vêm na sequência. Isso não quer dizer que Deus, soberanamente, a quem Ele quiser se revelar, Ele se revela. Entendeu? Nós estamos aqui agora, eu sempre falo isso aqui. Pensem numa ilha no Pacífico Sul que ninguém nunca pisou lá. Na tribo dos Trubulusco. Conhece? Nem eu, inventei agora. Lá na tribo dos Trubuluscos, Deus resolveu colocar um eleito lá. E Deus se revela para ele e salva ele. Mas isso é a excepcionalidade.
A regra é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Melquisedeque, como você bem citou, é um fato. O próprio Jó também é um fato. Nós não temos Jó inserido na história bíblica nesse sentido. E muitos creem que Jó é um patriarca anterior a Abraão. Certo? E no caso, ali, melhor dizendo, anterior ao próprio Moisés. Porque Moisés registra acontecimentos, claro, criacionais até. Mas crê-se até que o livro de Jó, o que acontece com ele, é anterior ali ao que acontece com Moisés. Então, que o livro de Jó é anterior ao livro de Gênesis, melhor colocando assim. Então, Deus, soberanamente, ele, se assim o quiser, ele faz. A gente não tem acontecido, irmão. Então, Deus se revelou a Melquisedeque, ele tinha um propósito nessa revelação, ele também ser um tipo de Cristo, né? Que é o que nós vamos dizer, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é interessante, irmãos, ó, às vezes a gente não pensa numa coisa que é muito... a gente às vezes tem dificuldade. Nenhum sacerdote era levantado se não fosse segundo a casa de quem? De Arão. Aí disse, e como é que Cristo é sumo sacerdote? Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem? Deus que quis. E aí? E aí que é isso e pronto. Ora, né? A gente fica... Por exemplo, né? Era proibido tocar num leproso. Está escrito na lei. Nós vimos em Marcos. Leproso chegou coberto de lepra, da cabeça até o pé. Ainda chegou para Jesus e se ajoelhou e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Ele disse, se eu quero, e tocou nele ainda. Aquilo ali foi um escândalo. Mas o toque de Cristo purificou ele, porque a lepra dele não podia contaminar Cristo. Ele é Deus. Ele é o legislador. Ele não está fora da lei, mas ele é acima da lei. Amém? Então, quando ele estabelece, ele estabelece. Mas se ele quiser, né? Ou seja, as leis que envolvem a questão do machado cair na água e ser erguido. Deus, ele soberanamente quis ali. Hoje a gente conhece a lei da gravidade. Não estou sujeito a isso. Ele vem, ele faz isso aí. Certo? Então, isso é um milagre, a sua vontade soberana. Então, esse contexto de Melquisedeque é bem interessante que o irmão levantou, né? Como outros também. Por exemplo, vou citar outro ainda aqui. Quando Abraão, embora eu não veja de salvação, mas olha como é interessante. Abraão, ele entra no Egito, né? Aliás, em Gerar, e ele vai dizer que Sara é sua irmã, primeira vez, né? Aí Abimeleque toma ela para ser parte do harém dele, né? Aí Deus chega para Abimeleque e fala com ele de noite. E parece que tem uma certa familiaridade. Você não percebe isso no texto? Acho que é Gênesis 20, né? Aí ele diz assim, devolve a mulher dele porque ele é profeta. Olha, Abraão mentindo. Não é assim que Deus faz com a gente, né? Abraão mentindo, expondo a mulher a perigo, já pensou pegar sua esposa. Olha, entenda, com toda a reverência ao patriarca. A irresponsabilidade de Abraão. Ele, em vez de protegê-la como esposa, para preservar a sua vida, coloca ela no meio do problema. Ela ia ser usada por outro homem e ele ficou sossegado quanto a isso. Sossegado que eu digo assim, ele não fez nada. Ele deixou, com medo de morrer, para preservar a vida dele, colocou a esposa dele para ser, vamos dizer assim, né, usufruto ali daquele homem. E se ele ficasse com ela de uma vez por todas, e aí como é que ficava a linhagem santa? Gente, que coisa, né? A gente como crente faz cada loucura, né? E o exemplo foi seguido pelo filho, né? Por Isaac. E Abraão faz isso 2 vezes, né? Faz no Egito também. Ele reincide ainda, né? Aí o que é que acontece? Aí Deus ali, né? Fala como homem. Rapaz, vamos falar um negócio desse, né? Eu vou ter que resolver. Ei, Abimeleque. Que é, Senhor? Abimeleque sabia que era Deus. Devolve a mulher do homem que você pegou, porque essa mulher tem marido. O Senhor sabe que com sinceridade de coração eu tomei ela para ser minha esposa, porque ele disse que era irmã dele. Ele não fala com Deus? Aí o Senhor diz para ele, eu sei, você fez isso com sinceridade. Daí eu ainda não ter exterminado você estudinho. Quer dizer, Abraão faz um negócio errado, Deus ama tanto Abraão, que ainda diz assim, eu vou acabar com vocês tudinho se vocês não soltar, não devolver a mulher do homem. Olha como Deus nos ama, irmão. Muito impressionante isso. E aí ele diz assim, devolve a mulher dele porque é profeta. Eu, Senhor sabe, falo como homem, depois do camarada mentir desse jeito, expor a mulher ao adultério, eu não teria coragem de dizer que ele não era nem crente, mas nem profeta. Para mim tinha acabado. Abraão, para mim, ele não dava nem para dirigir nenhum culto. Para nós é assim, não? Já pensou? Um irmão aqui na igreja que foi, não, ele pegou a mulher dele e deu para o vizinho. Porque o vizinho ameaçou ele.
Que absurdo, pois é. E ele dirigiu o culto. Porra, aquele nem entra mais. Se ele entrar, eu dou um estabefe nele. A gente faz assim. Aí Deus diz o quê? Devolve a mulher dele, porque ele é profeta. E ele vai orar por ti, para que eu não mate vocês. Meu Deus do céu, o que é isso? É escandalosa ou não é a graça? É. Aí Abimeleque fala com Deus como se tivesse um conhecimento. Mas é interessante, isso nos mostra que, eu não tenho problema quanto a isso, nas culturas, Deus refreia os pecados dos homens, até mesmo aparecendo para eles em algumas circunstâncias, para refrear um mal maior. Mas isso não é sinônimo da revelação única que só se encontra em... Aonde? Israel. Tranquilo? É muito importante entender isso. Porque isso faz com que a nossa fé mantenha o seu caráter absoluto. Nosso Deus não é o Deus que se revelou a Gautama, que se revelou a Maomé, que se revelou, enfim, a quem quer que seja. O nosso Deus é o Deus que se revelou a Moisés, que se revelou aos santos profetas que estão no Santo Livro e que, claro, plenamente se revelou em Jesus Cristo, que chamou os seus apóstolos, fechando assim a revelação. Então, veja como isso não é bom esse tema, não é bom? É bom, né, irmão Fábio? É bom, né? É bom demais. É muito a teologia, a teologia bíblica, você vivenciar a Escritura, observar o desenvolvimento, o progresso da revelação, isso é muito maravilhoso. A maneira graciosa como Deus age. Pois não? Essas outras religiões do mundo, pode ter algum reflexo dessa revelação extraordinária de Deus? Ok. O irmão perguntou se essas outras religiões no mundo podem ter reflexo da reflexo da religião verdadeira. Sim, pode sim. Por exemplo, é inegável, por exemplo, a influência católica e o quanto ela é derivada diretamente do cristianismo. Né? Inegável. Os valores cristãos, é interessante uma coisa. Vou dizer outro ponto aqui que é importante os irmãos entenderem aqui, que é muito bom. Evangelho de João, capítulo 1, abre aí comigo a escritura. Irmãos, Cristo é o Salvador. Vou dizer uma coisa aqui que talvez vai chocar. Cuidado aí com o vídeo aí, não vai picotar não. Né? Cristo é Salvador, mesmo daqueles que se perdem. João 1. Isso vira polêmica na internet, né? Cuidado, não botar isso aí privado, viu? O pessoal não entende, né? Corta, né? Não é não, mozinho? Tem que ter cuidado. João capítulo 1, o texto diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por meio dele. A vida estava nele, versículo de número 4. E a vida era a luz dos homens. Continuando. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz. Que é quem? Cristo. Que vinda ao mundo ilumina quem? Todo homem. O cristianismo beneficia a humanidade, mesmo que não a beneficie de forma especial, salvadoramente. Entendeu? Então, Cristo, ele é de fato o fundamento da existência humana, cósmica. Ele é o verbo que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se encarnou e trouxe dignidade, elevação para a humanidade. O fato de Deus se tornar homem coloca a própria existência humana numa elevação, num nível de bênção, de condição que a humanidade nem consegue perceber. Então, os valores que você observa derivados em religiões diretamente ou indiretamente, sim, derivam tanto do contexto do que é uma revelação chamada geral, teologicamente, que o homem percebe que há um único Deus, o homem percebe que Deus não é apaziguado pela vontade, pelo sacrifício, vamos dizer, humano meramente, e pelo fato, sim, de Cristo ser, entenda com toda a reverência, eu falo assim, o elemento que fundamenta toda a existência humana, mesmo daqueles que não o reconhecem como Senhor. É muito importante entender isso, porque o cristianismo, ele não é uma verdade de gueto, ele é a verdade. Certo? Nós não somos adeptos de uma ideia melhor, nós somos adeptos da única ideia verdadeira.
que todo homem, por mais, ou seja, que às vezes não se dobra ao cristianismo, quando ele passa a analisar a realidade da fé cristã, ele diz, isso é diferente. Não tem como ser concebido pela mente humana. C.S. Lewis chegou a isso, né? Ou seja, ou esse homem é louco, ou então ele é Deus. Não tem como você observar Cristo, a pessoa de Cristo, né? E não entender essa singularidade. Então, sim, há essa influência direta e indiretamente, né? Então, é muito maravilhoso. Você vai, agora, sendo bem mais aqui claro, né? O Alcorão é muito plágio da Bíblia. É plágio direto da Bíblia, você vai observar. Você vai pegar o Espiritismo, o Evangelho segundo Allan Kardec, mas segundo Allan Kardec, Jesus já vai plagiando as coisas, né? Então, Jesus é único, né? A verdade. E essa verdade bendita, essa substância, ela é fato na vida dos crentes ali também, no Antigo Testamento. Mas, sobre o Novo Testamento, importante isso, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade de um jugo, de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica foi submetida. Então, em primeiro lugar, você vai observar que os ritos, as cerimônias, embora elas não permaneçam hoje, né? Porque elas exatamente tinham a ideia de conduzir os judeus, preservar, guardar, mas toda essa revelação, ela continua ainda trazendo a revelação do caráter de Deus. É muito belo isso, né? Então, por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, aí assim, pastor, chega assim em Crônicas, uma dificuldade, porque capítulo 1 de Crônicas, Adão, né? Aí vem ali 100, né? Aliás, 100 não, é na frente. Adão, aí vem Abel morreu, é 100 mesmo, né? Não é 100 que vem aqui, Enos, obrigado, pastor, Enos, aí vem a sequência ali, vem 100, Noé, o que é isso, né? Irmãos, toda a revelação de Deus, tudo aquilo ali que Deus está fazendo, tudo que está acontecendo, né? Ou seja, nos mostra a importância, mesmo a genealogia. Deixa eu só um parênteses aqui para a genealogia. Primeiro, as genealogias nos mostram que Cristo está, de fato, Deus está buscando o descendente, até que venha Cristo. O próprio fato de existir genealogias já destaca primariamente isso. Tem que vir um da própria raça humana que salve a raça humana. Já é um ensino maravilhoso. Segundo lugar, Deus é Deus de famílias. Deus sempre valoriza a realidade da família, da descendência, o que hoje está ficando cada vez mais diluído, atacado, se redefinindo família e coisas dessa natureza, né? Então, veja a beleza disso, né? Terceiro lugar, isso mostra o poder de Deus de preservar um povo até que viesse o descendente. Quarto lugar, isso mostra que Deus é o Deus fiel até 1000 gerações daqueles que o amam. Perpetuamente o Deus que abençoará a geração dos seus filhos, seus eleitos. E quando eu chego assim, por exemplo, em Crônicas, eu faço esse exercício, né? Abre aí comigo em Crônicas, primeiro Crônicas. A gente vê uma questão, coisa assim tão... né? Olha só. Eu já fiz uma série, eu não sei se eu preguei aqui já, talvez eu tenha pregado, não sei, eu já preguei uma série baseada nesses 4 primeiros versículos aqui de Crônicas. Então você abre o livro das Crônicas, qual é a primeira palavra que tem aí? Adão. Aí você fala assim, ó. Adão, 7 anos, Cainã, Malalael, Jaré, Genó, começou na América. Não é sem Jafé. Os filhos de Jafé foram Goma, Matão, Bandé, Revolta, Bom, Rezé, que tira. Os filhos de Goma, Esquenaz e Fazão. Então, os filhos de Jafé, amém. Deus, não, isso aqui não faz parte, não. Né? O livro das Crônicas é um livro que foi escrito, né? A maioria dos estudiosos concordam com isso. É um livro que vai registrar o retorno do povo do cativeiro, né? É um livro que vai ser escrito para o povo que retorna do cativeiro. É um povo que viveu a destruição de Jerusalém, um povo que viveu, estava tudo arruinado, o templo destruído, né? E a primeira palavra que Deus fala para um povo que teve a sociedade destruída, o templo destruído, não tinham mais rei, não tinham mais nada, a primeira palavra que Deus fala para eles é qual? Adão. O que é que isso quer dizer? Gênesis. O que é que isso quer dizer? Vamos começar tudo de novo. O que é que isso quer dizer? Adão não caiu? Caiu. A humanidade não caiu em ruína? Caiu.
E eu não prometi um redentor? Prometi. Eu não ergui vocês, não fiz de vocês uma nação? Vou fazer de novo. Adão. Não, mas nós pecamos gravemente. Mas Adão não pecou gravemente? Pecou. Eu não perdoei? Perdoou. Adão. A primeira palavra que Deus fala para o povo retornar do cativeiro é o quê? Eu vou começar novamente com vocês. E vou dar prosseguimento ao meu propósito, que não foi frustrado em Adão, como não foi frustrado em vocês. E de fato, quando eu falo Adão, eu quero preparar vocês para aquele que virá e será o último Adão. Que é quem? Cristo. Aí eu pergunto, essa palavra, unicamente ela, esse nome Adão, traz ou não traz? Muito ensino, muita teologia, muita verdade, dentro de um contexto genealógico, que é vida e saúde para o povo de Deus? Imagine qualquer outra lei que eu encontro no Antigo Testamento, em Levítico, em Números, qualquer outra palavra que se encontra ali. Por isso, eu gosto de quando Spurgeon diz, está até na nossa caixa ali na biblioteca, para a gente findar. Spurgeon diz assim, né? Visite muitos livros, né? Mas faça da Escritura, da Bíblia, o seu lar, né? Onde você venha morar. Então, toda essa realidade nos mostra que, embora eles tivessem leis cerimoniais, elas tinham um objetivo não de detê-los em cumprimento de, sabe, coisinhas, de picuinhas, que foi o que eles fizeram, mas que eles conseguissem entender nessas leis cerimoniais a didática divina, a pedagogia divina e o quanto de Cristo se encontrava ali. Mas eles tiveram essa dificuldade. Claro, outros viram, muitos viram. Você vê que Simeão, quando pega o menino, embora Jesus não tivesse feito nada ainda, nesse contexto de sinais ou se manifestar a Israel, quando ele vê a criança, Simeão tinha tanto do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus diz para ele, vai para o templo. Pensa que o Espírito Santo não fala com o crente? E olha aí, crente no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo moveu ele para o templo. E o Espírito Santo tinha revelado a ele, olha, que ele não haveria de morrer sem ver o quê? A salvação de Israel. Aí quando ele vê a criança, de tantos meninos que entravam ali no templo, igual a Parquelândia, menino direto. Mas quando ele vê aquele casal humilde, pobre, sem nenhum, não entrou nada, uma estrela brilhando, nada, luz, ele olhou e o Espírito disse, é ele. E ele tomou nos braços e disse, despede o teu servo em paz, porque agora eu contemplei a tua salvação. Interessante, né? Então, como o Espírito de Deus trabalhava no povo, como também trabalha em nós, mesmo nesse contexto da lei, embora nós tenhamos hoje uma liberdade maior, sem essas leis que alguns querem até trazer de volta, mas não faz sentido, porque todas elas encontram o seu cumprimento em Cristo. Amém? Pois é, eu pensei que a gente ia avançar mais, mas a gente não conseguiu, mas vamos com calma, né? Vamos para casa agora, tá uma chuvinha boa, certo? Tá chovendo, é para continuar com a chuva, é? Tá vendo, irmão? Por mim, a gente ia até meio-dia aqui, depois pedir aqui um almoço para todo mundo, né? Depois vamos fazer isso aí, né, Paulinho? Fala com ele. Vamos fazer. Depois o conselho para a gente fazer um ágape também aqui no dia de domingo, né? Olha, de repente surge, nasce até num momento como esse, né? Deus abençoe, vamos para casa. À noite, daremos prosseguimento à exposição em Marcos, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém.